bem-vindos à nossa videoaula sobre um tema de crescente importância no campo do patrimônio cultural, a mediação intercultural entre atores e o Estado. Esta unidade é fundamental para entender como diferentes culturas interagem com as estruturas estatais na preservação e valorização de seu patrimônio cultural. Vamos explorar o que isso significa, por que é importante e como pode ser efetivamente implementado. Para começar, precisamos definir o que entendemos por mediação intercultural. A mediação intercultural refere-se ao processo de facilitação da comunicação e entendimento entre diferentes grupos culturais. No contexto do patrimônio cultural, isso envolve a interação entre comunidades locais, que possuem e vivem o patrimônio cultural, e as instituições estatais, que muitas vezes são responsáveis por sua proteção e regulamentação. Já vimos ao longo do curso que o patrimônio cultural pode ser entendido de duas maneiras principais: tangível e intangível. O patrimônio tangível inclui monumentos, edifícios históricos e artefatos, enquanto o patrimônio intangível abrange práticas, expressões, conhecimentos e habilidades que as comunidades reconhecem como parte de seu patrimônio cultural. Ambos os tipos de patrimônio são importantes e frequentemente requerem abordagens diferentes para sua preservação e valorização. A mediação intercultural é crucial porque, frequentemente, há uma desconexão entre políticas estatais e as necessidades e desejos das comunidades locais. As instituições governamentais podem ter uma visão mais formal e burocrática da preservação do patrimônio, enquanto as comunidades locais podem ter uma conexão mais viva e dinâmica com seu patrimônio cultural. A mediação intercultural ajuda a fechar essa lacuna, garantindo que as políticas sejam mais inclusivas e representativas das diversas perspectivas culturais. Um dos principais objetivos da mediação intercultural é promover o diálogo e a compreensão mútua. Isso envolve ouvir ativamente as preocupações e prioridades das comunidades locais e trabalhar para incorporá-las nas políticas e práticas de preservação do patrimônio. Este processo não apenas fortalece a eficácia das políticas culturais, mas também promove um senso de pertencimento e empoderamento entre as comunidades locais. A mediação intercultural também desempenha um papel importante na resolução de conflitos. Em muitos casos, podem surgir tensões entre as comunidades locais e o Estado sobre questões como o uso de terras, a gestão de recursos naturais ou a interpretação de práticas culturais. A mediação pode ajudar a negociar soluções que respeitem os direitos e interesses de todas as partes envolvidas. Para que a mediação intercultural seja eficaz, é importante que os mediadores tenham um profundo entendimento tanto das culturas locais quanto das estruturas estatais. Isso requer habilidades de comunicação intercultural, empatia e uma abordagem sensível e respeitosa. Os mediadores devem ser capazes de navegar entre diferentes sistemas de valores e normas culturais, facilitando o diálogo construtivo e respeitoso. Além disso, a mediação intercultural deve ser vista como um processo contínuo em vez de uma solução pontual. As culturas são dinâmicas e em constante evolução, e as políticas culturais devem refletir essa realidade. Isso significa que os mediadores devem estar continuamente engajados com as comunidades e as instituições estatais, adaptando suas abordagens conforme necessário para responder às novas questões e desafios. Um exemplo prático de mediação intercultural pode ser visto nos esforços para preservar as línguas indígenas. Muitas vezes, as comunidades indígenas enfrentam desafios significativos na preservação de suas línguas, que são a parte vital de seu patrimônio cultural intangível. A mediação intercultural pode ajudar a conectar comunidades com recursos estatais e organizações que podem apoiar seus esforços de preservação linguística, garantindo que suas vozes sejam ouvidas e respeitadas no processo de formulação de políticas. Outro exemplo pode ser encontrado na gestão de sítios arqueológicos. Em muitos casos, esses sítios estão localizados em terras que são culturalmente significativas para as comunidades locais. A mediação intercultural pode ajudar a garantir que a gestão desses sítios respeitem as tradições e práticas culturais das comunidades, ao mesmo tempo em que atende aos requisitos legais e de preservação do Estado. A mediação intercultural também pode desempenhar um papel importante na promoção do turismo cultural sustentável, ao facilitar o diálogo entre comunidades locais e órgãos de turismo. A mediação pode ajudar a desenvolver estratégias que promovam o turismo
de uma maneira que respeite e valorize o patrimônio cultural, ao mesmo tempo em que beneficia economicamente as comunidades locais. No entanto, a mediação intercultural não está isenta de desafios. Pode ser difícil equilibrar as diferentes expectativas e interesses das partes envolvidas, e os mediadores podem enfrentar resistência tanto das comunidades locais quanto das instituições estatais. Além disso, a falta de recursos e apoio institucional pode limitar a eficácia dos esforços de mediação. Para superar esses desafios, é essencial que haja um compromisso genuíno com a promoção da diversidade cultural e a inclusão. Isso requer investimentos em capacitação e formação para mediadores, bem como o desenvolvimento de políticas que reconheçam e valorizem a diversidade cultural como um recurso estratégico. Em conclusão, a mediação intercultural entre atores e o Estado no campo do patrimônio cultural é um componente vital para a preservação e valorização eficaz de nosso patrimônio cultural. Ao promover o diálogo e a compreensão mútua, a mediação intercultural ajuda a garantir que as políticas culturais reflitam verdadeiramente a diversidade e riqueza de nossas comunidades. Espero que esta aula tenha proporcionado uma compreensão mais clara e profunda sobre este tema essencial. Obrigado e até a próxima.